Olá pessoal, aqui é o professor Nieri Lima e dando continuidade ao nosso curso de pré-cálculo, hoje eu vou falar sobre derivada. Vamos lá. Bom, turma, quando a gente fala de derivada, é importante frisar dois nomes importantes da matemática. São Newton e Leibniz. Os dois desenvolveram essa teoria fantástica, né, que é o cálculo. Cada um em seu local, claro, né? Infelizmente, a gente tem essa discussão sobre quem inventou o cálculo, mas a gente acredita que os dois desenvolveram, cada um em seu contexto, tá? Então vamos lá. O primeiro conceito importante de derivada é a sua definição, tá, gente? Então vamos lá. Como é que é a definição de derivada? A gente vai ter que considerar uma função. Seja uma função f, tá? Definida no intervalo contida nos reais, para os reais, tá? Então a gente vai ter o quê? Existe um elemento x, 0, pertencente a esse intervalo, tá ok. A gente vai definir o seguinte, o que é a derivada? A derivada vai ser exatamente o limite, quando esse x tende a x0, ou seja, esse elemento que a gente escolheu do intervalo, tá? De f de x menos f de x0, tá? Sobre x menos x0. E isso ele vai ser igual a um número, tá? Um número L, que a gente chama de limite, né? Que a gente chama de... Na aula passada a gente viu. E esse número ele tem que ser finito, tá, gente? Se for uma coisa absurda, ela não vai existir, tá? Não vai dar certo. Então esse limite tem que existir e o resultado tem que ser um valor finito. Aí a primeira observação. O que é que significa isso aqui, gente? Que a gente viu nas aulas passadas de funções. Isso aqui é exatamente a nossa taxa de variação. Ou seja, o que é que a gente conclui? O que é que significa uma derivada? A derivada é o limite da taxa de variação, tá, gente? Então, basicamente, essa é a definição de derivada. Então, vamos lá. Quais são os contextos que essa situação apareceu? Vamos falar de física, né, de Newton. Falando em física, Newton ele trabalhava com dois conceitos muito importantes, que era o deslocamento, velocidade e aceleração, tá, gente? Uma estava interagindo com a outra. Vamos lá, o primeiro conceito importante que ele apareceu nessa situação foi a questão da velocidade. A velocidade média, ela vai ser o quê? A variação do espaço sobre a variação do tempo. Aí, o que é que ele observou? O que é que significa essa variação, esse ΔS? Significa o deslocamento final menos o deslocamento inicial sobre o tempo final menos o tempo inicial. Até aí tudo bem. O problema é, quando esse movimento ele se tornava zero, ou seja, um objeto está no local, faz um movimento, numa velocidade específica, e ele para no mesmo local. Ou seja, a nossa velocidade vai ser nula. E quando ele observa num ponto específico, ele vai ter o quê? Que nesse processo eu tenho um movimento. Então, se eu parar num tempo específico, não no final, se eu parar num tempo específico, eu vou ter uma velocidade específica. Aí é o contexto que ele aborda, que é a velocidade instantânea. E aí, nessa velocidade instantânea, tá? Que eu chamar de Vinst, é igual. Ele vai considerar o quê? Quando o movimento tende a algum ponto específico, eu vou considerar o limite. O limite dessa coisa aí. Então, vamos lá. Limite, quando o meu t tende a um t específico, tá? Da minha taxa de variação desses dois tempos. Sobre a variação desses tempos. Ou seja, gente, o que é isso aí? O que é que a gente observa isso aqui? Basicamente, isso aqui é a mesma coisa, né? Ó, é o limite da taxa de variação no movimento lá. Então, isso aqui a gente vai considerar que seja a derivada. Ou seja, mais especificamente o que? A primeira derivada, tá, gente? Ou seja, se eu tiver a função horária do deslocamento, né, que é o ΔS, eu posso derivar e achar o resultado, a velocidade, tá? Então, basicamente é isso que acontece. Noutra situação, acontece também na aceleração, né? Que é o segundo caso. A aceleração, quando Newton definiu, ele viu que a aceleração média vai ser a variação da velocidade sobre a variação do tempo, que é basicamente a mesma situação lá, né? Ó, V menos V0 sobre T menos T0. É exatamente a variação, é mais ou menos o que a gente está colocando. Porém, a mesma situação, se eu tiver um movimento que ele para no mesmo canto, a aceleração vai ser zero.
Mas se eu considerar em um momento específico durante o processo de movimento, aí ele considera a aceleração instantânea. E aí o comportamento vai ser a mesma coisa, né? Ó, se o movimento num tempo específico tender a um tempo que está variando ali, vamos ter o quê? A aceleração instantânea vai ser o limite, quando o meu tempo tende a um tempo específico t0, tá? Da velocidade no tempo, menos a velocidade no tempo específico t0, sobre a variação do tempo, t menos t0. Então, basicamente, aqui a gente tem uma derivada também. Tá, gente? Aparece novamente esse conceito de derivada. Só que a gente observa o seguinte, que a velocidade ela é derivada de quem? Do deslocamento. Então, se eu tenho a primeira derivada, eu consigo a velocidade, a aceleração é o quem? Ó? É a derivada da derivada, ou seja, a segunda derivada. Então, aqui a gente tem a segunda derivada de quem? Da função do deslocamento. Ou seja, se a gente tiver a função do deslocamento, aquela função horária lá, né, movimento uniformemente variável, derivou uma vez, o resultado vai dar a minha velocidade. Derivou de novo, o resultado vai dar a minha aceleração. Então, esse era o contexto em que Newton estava inserido. Né? Newton, aquele mesmo que desenvolveu o binômio de Newton e tudo mais, porque ele precisava para resolver isso aqui. E outras coisas, claro, né? Não somente isso aqui. Então, esse é o contexto que ele estava inserido. Já falando de Leibniz, na matemática, um outro contexto muito importante envolveu esse aqui, tá? Vou fazer aqui um paralelo, rapidinho. Ponto, mas já no contexto de Leibniz, tá? Quando se trata de matemática, ele estava falando de retas tangentes, tá? E basicamente a gente vai trabalhar em cima desse contexto, tá? Achando o coeficiente angular. Então vamos lá, como é que foi o contexto? A gente vai ter aqui um gráfico, um plano cartesiano, x e y, tá? Aí dentro dele a gente vai ter um gráfico da função. Vou pegar aqui a função. Esse exemplo. Vamos tomar aqui um ponto nesse gráfico e chamar ele nas coordenadas x0 e y0. Lembrando que esse y é a mesma coisa de f de x no ponto específico, no caso aqui x0, tá? Então f de x, 0, é a imagem. Aí o que é que a gente vai ter que observar? Qual é a reta tangente a esse ponto, tá, gente? A reta tangente ela vai passar por ele tocando apenas, por esse gráfico, tocando apenas em um ponto específico, tá? Então, basicamente, essa é a reta tangente. E ela forma um ângulo específico aqui, θ. Vamos considerar isso aqui. Tá meio tortinho, mas vou desentortar aqui. Pronto. Então, ela vai considerar mais ou menos isso. Aí, o que aconteceu? Qual foi a situação que Leibniz tomou? Ele considerou um novo ponto, tá? Também pertencente a esse gráfico. Um ponto aqui, vou chamar aqui de x1 e y1. A mesma situação aqui, ó. Aqui vai ser o f de x1, tá? Só para situar aqui a gente. E entre esses dois pontos, ele traçou a reta tangente, a reta secante, desculpa. Reta secante. O que é a reta secante? Ela vai cortar pelos dois pontos, né, ó, cruzando o gráfico, formando esse ângulo alfa. Aí o que foi que o Leibniz observou? O que acontece com dessas duas retas se eu tender o x1 até o x0? Consequentemente, se eu fizer esse movimento, os pontos que estão no gráfico vão tender para quem? Né? Vão tender para o ponto inicial x0. E a imagem também, uma vai tender para outra. Ele vai convergir, ele vai tender. Se ele tende, ele tem um limite. Aí a outra observação é que a gente tem o quê? Para achar um coeficiente angular de uma reta, a gente tem duas situações. O coeficiente angular pode ser achado pela equação y1 menos y0, tá? Sobre x1, x0, subtraindo. E a outra situação, como ela é uma reta, é uma função afim, né? A forma geral da função afim é y igual a ax mais b. Então, eu vou ter esses dois elementos aqui representando o nosso coeficiente angular. Exatamente a mesma coisa, né? Só que aqui a gente tem o quê? A gente precisa saber qual é o ângulo que é formado nessa posição aqui, ó. A gente precisa saber qual é o coeficiente angular formado nessa situação aqui.
E observe que esse ângulo é exatamente o mesmo. E essa é a reta secante. O coeficiente angular da reta secante é exatamente a tangente do ângulo em questão, que é esse ângulo alfa. E a tangente, a gente viu na aula passada, nas aulas passadas, que a tangente vai ser o quê? A tangente de um ângulo específico vai ser o cateto oposto sobre a cateto adjacente. Nesse contexto, quem é o cateto oposto? A gente tem aqui o cateto oposto, né? Ó, que é exatamente y1 menos y0. Vou botar aqui de vermelho para destacar. y1 menos y0. Sobre quem é o adjacente? É exatamente esse lado aqui, ó. x1 menos x0. Então, a gente vai ter essa situação aqui. Porém, o que está acontecendo? Essa reta secante está tendendo a reta tangente. Se ela tende, ela está sendo criado um limite, tá, gente? Então, a gente vai ter aqui o limite quando x1 tende a x0 da variação dessas duas, né? y1 menos y0, x1, x0. Lembrando que o y é o f de x, então a gente pode reescrever isso aqui como tendo o limite quando x1 tende a x0 de f de x1 menos f de x0 sobre x1 menos x0. E basicamente isso aqui é a definição de derivada, tá, gente? Aqui. Esse foi o contexto em que Leibniz inseriu o cálculo, né, para poder resolver a situação. Então, basicamente isso. Aí, como limite, né, como a gente viu aqui que a derivada é o limite, ela também vai ter algumas propriedades para agilizar esse processo. Porque fica bem complicado a gente trabalhar com derivada quando se trata de limite. Então, foi criado algumas propriedades para agilizar, tá? Então, a gente vai ver agora. Bom, gente, falando de propriedade de derivadas, tá? A gente vai ter algumas propriedades principais. Tem vários, né? Porque cada função ela tem uma derivada específica, dependendo do formato dela, né? Então, vamos falar aqui 5 principais regras para a derivação. Então, vamos lá. A primeira é quando a gente fala de derivada de constante, ou seja, temos uma função f de x igual a uma constante, vou chamar aqui 5, tá? Pode ser qualquer valor. A derivada dela vai ser exatamente, diferentemente lá do limite, né? O limite de uma constante é a própria constante, na derivada vai ser o próprio zero, tá, gente? Não vai existir, vai ser um valor zero, tá? No segundo caso, a gente vai ter quando a gente tem soma de funções, né? Vamos supor que f de x mais g de x. Como é que vai ser a derivada disso aqui, de forma geral, tá? Vai ser o quê? Vai ser a derivada de f mais a derivada de x de maneira bem direta, tá, gente? Não precisa muitas delongas. Isso aqui se comporta principalmente nas funções polinomiais. Um exemplo de uma função que tem polinomial x ao quadrado, mais alguma coisa, menos alguma coisa, aí ela vai se comportar desta forma. Você vai derivando cada parcela, tá? De maneira individual. No terceiro caso, a gente vai ter a regra da derivada para potências, tá? Vamos gerar, vamos pegar aqui f de x igual a um x elevado a uma potência, a um expoente específico. Pode ser qualquer valor, inclusive pode ser frações, tá, gente? Então aqui a gente vai ter uma regra específica para ela. Como é que é a regra? A derivada disso aqui vai ser exatamente o expoente, ele desce, tá? Vai ser o n vezes o x específico, a função específica, com esse expoente subtraído de 1, tá? Você vai tirar um expoente, uma unidade do expoente. Por exemplo, se fosse um x elevado a 3, o 3 desceria, repetiria o x e tiraria 1, ficaria 2, tá? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso nos exercícios. Na quarta propriedade, na quarta ideia, a gente vai ter a situação de funções no produto. Ou seja, f de x vezes g de x. Duas funções se multiplicando. Como é que funciona a derivada para esse caso? A gente vai ter a regra do produto, tá, gente? Então, isso aqui vai ser basicamente o quê? Mas até de uma cor diferente para poder chamar a atenção. Vai ser a derivada da primeira, tá? f de linha, tá? Derivada da primeira, vezes a segunda normalmente, repete ela normalmente,
mais a primeira vezes a derivada da segunda. Você vai alternando as derivações. Deriva a primeira, multiplica pela segunda normal. Mais, repete a primeira e multiplica pela derivada da segunda também normal, tá? Essa é a regra do produto. A quinta regra, a gente tem a regra do quociente, ou seja, da divisão. F de x dividido por g de x. Duas funções, uma dividindo a outra. O que é que vai acontecer? A gente tem a regra do quociente, tá? A derivada disso aqui, ela vai se comportar parecido com essa forma aqui do produto, tá? Vai ter só uma diferença. Vai ser a mesma coisa. Então, repete aqui, f de f' vezes g. Aí aqui no meio você vai colocar o menos. Menos f vezes g', né, que é a derivada, sobre g ao quadrado, tá, gente? Então, essa é a forma do quociente. E a última, e a não menos importante, olha, a gente tem a regra da cadeia. Professor, como é que é isso? Como é que funciona isso? Você tem uma função dentro de outra função. Quase uma composição, né? A gente pode considerar. Então, seria mais ou menos isso. Seria f de g de x. Tem uma composição de funções. Como é que eu derivo isso? Né? Eu posso pegar aqui, ó, a derivada de tudo isso. Gente, o que é que consiste a regra da cadeia? Todo mundo que está na função ela tem que ser derivada, tá? Então você vai derivar a função f e multiplicar pelo resultado da derivada da função g, tá? Você vai derivar as duas como se fossem coisas independentes. Então vamos ter o quê? F de linha, né? A derivada de f vezes a derivada de g. Simples assim, tá? Claro que aí a gente vai depender da função. Cada função ela tem um comportamento diferente e tudo mais, né? A gente vai falar na última aula da função seno, cosseno, derivada de cada um, como é que vai ser, como é que ela se comporta também lá no limite, tá? Na última aula a gente vai falar só sobre as funções trigonométricas. Então aqui eu não vou me ater muito a esse detalhe, mas cada função ela tem uma forma específica. Um exemplo aqui bem clássico, a função ln, ou seja, a função x igual a ln de x. Professor, como é que é a derivada disso aí? A derivada dela vai ser exatamente 1 sobre x. Né? O f de linha de x vai ser igual a 1 sobre x. Por que, professor? Aí é uma regra específica para ela, tá? Cada situação vai depender da função. Então, aqui a gente está tratando as formas gerais. Então, vamos lá para os exercícios. Ponto 1. Agora fazendo exercício sobre derivadas, tá? No item A a gente tem f de x igual a 3, uma constante. Como a gente acabou de ver, a derivada de uma constante é zero, tá? Então a gente bota aqui zero e acabou a questão. No item B, a gente vai ter f de x igual a 4x ao quadrado mais 2x. A gente tem aqui a adição, né? Então, como a gente acabou de ver, a função, quando ela é polinomial e tudo mais, a gente divide ela. Faz a derivada primeira, mais a derivada segunda, e assim por diante, de maneira bem simples, tá? Então, aqui, fazendo a primeira parte, a gente tem aqui uma constante, 4, então a gente conserva ela, vezes a derivada de x ao quadrado. Como a gente viu lá, a derivada de potência, a potência cai, né? Ó, 2 vezes, e aqui em cima subtrai com 1. Então, 2 menos 1, 1. Então, 2 vezes 4 vezes x elevado a 1. Mais o 2 aqui conserva, e o x elevado a 1, o 1 vem para cá para frente, x elevado a 1 menos 1, fica x elevado a 0, que dá 1, né? Todo mundo elevado a 0 é 1. Então aqui o x ele some. Então continuando aqui, 2 vezes 4 dá 8, 8x mais 1 vezes 2, 2. Então a derivada dessa função é 8x mais 2. Bem direto. Então, no item C, a gente vai ter f de x igual a x à quarta potência vezes 2x. A gente tem aqui um produto, né, de funções, f de x vezes g. Então, como a gente tem um produto, a gente vai usar aquela regra de Leibniz, né? Ou seja, a derivada primeira, ou seja, 4x elevado a 3, vezes a segunda, repete 2x, mais tudo isso entre parênteses, a primeira, x à quarta, vezes a derivada da segunda, então vem 2 vezes o x elevado a 1 desaparece, né? Fica x elevado a 0, então fica só 2. E aqui a gente pode simplificar
fazendo a simplificação, vamos ter 4 vezes 2 dá 8. Então, a gente vai ter um 8 aqui. X dá 3 vezes x dá x à quarta. Mais x à quarta e 2 dá 2x à quarta. Tá? Como tem o mesmo fator, a gente coloca em evidência, fica 10x à quarta. Então, a gente vai ter esse aqui, essa é a derivada dessa função, tá? No item D, a gente tem o quociente, né? Ó, a gente vai ter o quociente x à quarta dividido por 2. No quociente, a regra é semelhante a essa, vai ter só uma diferença aqui, e a segunda em baixo ao quadrado. Então, vamos lá. Fazendo a regra de Leibniz, no quociente, vamos ver aqui a derivada primeira, x à quarta, o 4 desce, vezes x elevado a 3, vezes a segunda, que é 2, menos, tudo isso entre parênteses, a primeira repete, x à quarta, vezes a derivada da segunda, que o 2 é uma constante, então vai ser 0, né? Beleza? Todo mundo aqui dividido pela segunda ao quadrado, 2 ao quadrado. Simplificando aqui o que for possível, a gente vai ter o quê? 4x ao cubo vezes 2, então 4 vezes 2, 8, x ao cubo, né? Aqui vai dar 0, então a gente não utiliza, sobre 2 elevado a 2, 4. Então, 8x ao cubo sobre 4. Bem simples, tá, gente? No item D, a gente vai ter aqui uma regra da cadeia, né? A gente tem uma função aqui dentro e uma função fora. A gente pode até quebrar em duas partes. A função h, ou seja, é um x ao cubo, né? Tirando isso aqui tudinho, ó, vai ser x ao cubo. E a função g, a partir de dentro, x ao quadrado mais 1. Aí a gente vai usar aqui a regra da cadeia, tá, gente? Bem simples, bem direto. A derivada da primeira, ou seja, 3x ao quadrado, vezes a derivada da segunda, que aqui no caso vai ser x ao quadrado, 2 desce, né? Ó. Aqui fica 1, aí fica x, beleza, mais a derivada da constante é 0, então ela vai sumir aí, né? Pode até ficar 0. Aí, ok. Nesse caso aqui, ó, nesse valor aqui, a gente vai substituir quem? O resultado correspondente. Então, vai ter 3 vezes x ao quadrado mais 1 ao quadrado, vezes 2x, tá? Aí aqui a gente vai ter o seguinte, deu 0, 2x, aqui a gente vai ter que aplicar o produto notável, né? O quadrado primeiro, mais 2 vezes primeiro, vezes segundo, enfim, 3 vezes quadrado primeiro, x ao quadrado ou x à quarta, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 x ao quadrado vezes 1, mais o quadrado do segundo, que é 1, tudo isso vezes 2x. Multiplicando aqui, né, ó, temos 6x vezes tudo isso que está aqui dentro, x à quarta, mais 2x ao quadrado mais 1. A gente vai multiplicar agora pela distribuição, né? Ó, cada um. Então, 6x vezes x à quarta vai ser 6x à quinta, mais 6 vezes 2, 12, x, né? Aqui tem 1, né? Expoente, ó, com 2, 3, mais 6x. Então, essa é a derivada dessa função aí, tá? Bem extensinha, né? Mas é mais ou menos dessa forma, tá, gente? Então é isso, turma. Espero que tenham gostado. Fiquem atentos aos próximos vídeos e até mais.